Godzilla e Kong, o Novo Império é provavelmente o filme em que o Rei dos Monstros mais teve que enfrentar outros titãs em todo o Monsterverse da Legendary. Nesse filme, a gente acompanha o Lagartão tendo que lutar contra a Shimu, Scar King, Tiamat, Scylla e até o próprio Kong, com quem ele já tinha se resolvido no filme anterior. O curioso é que nem todos esses kaijus que eu acabei citando tiveram a mesma sorte que o gorila gigante, que já enfrentou o gorilão várias outras vezes e mesmo assim continuou vivo para contar a história. Em The Nimpari, a gente acompanha um lado bem mais brutal do Rei dos Monstros, aonde ele simplesmente tira a vida de alguns dos seus adversários ao longo do filme. Esse foi o caso, por exemplo, da Scylla, que havia ido atrás do Godzilla justamente para ir desafiá-lo. Essa daí, convenhamos, ela até pediu, né? Porém, quem não deu nenhum motivo para ir de arrasta para cima foi justamente a Tiamat. Esse titã estava lá no seu covil sem incomodar ninguém, e mesmo assim acabou sendo morto pelas garras do lagartão. Mas afinal, o que fez o Godzilla ir lá e tirar a vida da serpente gigante? Será que ele não poderia ter simplesmente expulsado ela do covil sem precisar matá-la? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. O Monsterverse da Legendary está recheado de grandes batalhas que foram travadas por sua principal estrela, o nosso querido Gojira. Durante os 5 filmes lançados da franquia, nós já vimos o Lagartão enfrentando quase todo tipo de titã. E se por um lado alguns fãs podem reclamar que essa versão do Godzilla não é tão aterrorizante para os humanos, como a gente já viu sendo no passado, por outro lado é inegável que quando se trata de kaiju contra kaiju, o Rei dos Monstros ele não costuma aliviar. A gente já pôde ver isso desde o primeiro filme do Lagartão lançado lá atrás em 2014. Nesse filme, a gente teve aquela icônica cena do Godzilla abrindo a boca de um dos mutos e desferindo o seu sopro atômico goela abaixo para decepar a cabeça do seu adversário. Ali já deu para ter uma noção do nível de brutalidade que o lagarto atômico teria com seus oponentes ao longo de toda a sua franquia. E falando em oponentes, foi só em Godzilla 2 King of the Monster que a gente conseguiu ver a quantidade de adversários do Lagartão subir consideravelmente. Eu digo isso porque nesse filme o Ghidorah assumiu o posto de Rei dos Monstros por um tempinho. E assim ele acabou fazendo o despertar de vários outros titãs ao redor do mundo que estavam inativos. Com isso, alguns rivais do Godzilla, como por exemplo os Mutos, foram convocados. E tipo, o mais engraçado disso tudo é que em tese o King Ghidorah, ele fez o chamado de todos esses titãs para eles presenciarem a sua posse como o novo Rei dos Monstros. Só que quando alguns desses titãs finalmente chegaram no local, o dragão de 3 cabeças ele já tinha sido totalmente derrotado. Dessa forma, aqueles titãs que esperavam fazer reverência ao Monstro Zero tiveram que se ajoelhar ao Godzilla, que retornou ao seu posto. Vale ressaltar que aquelas criaturas que a gente viu durante a cena não foram as únicas despertadas pelo Rei Ghidorah. É dito que os outros titãs não tiveram tempo para ir até o local onde os outros estavam, e por isso nem todos apareceram lá naquela cena final do filme. Esse é justamente o caso do Tiamat, que até então vinha sendo mantida no posto avançado na Geórgia. Mas após a convocação do Monstro Zero, a serpente marinha gigante ficou livre para ir atrás do seu objetivo. Tanto é que a próxima aparição dessa criatura foi justamente na HQ Godzilla Dominion, onde inclusive é mostrado como começa a rivalidade entre esses dois, o Godzilla e a Tiamat. Nessa história, a gente basicamente acompanha os passos do Godzilla após o seu segundo filme. No caso, a gente acompanha o Lagartão agora em busca de um novo lar, já que seu antigo covil foi completamente destruído pelaquela bomba termonuclear que lhe deu forças para vencer o King Ghidorah. Acontece que enquanto ele procurava sua nova casa, o Godzilla passa por uma área marinha onde aparentemente Tiamat vivia. É nesse momento que a serpente marinha gigante resolve atacar o Rei dos Monstros, aproveitando o fato dele não estar em suas melhores condições após ter passado por uma batalha extremamente desgastante contra o Ghidorah. E é até importante ressaltar essa certa covardia, né, por parte da Tiamat em atacar o Godzilla meio que de surpresa com seu adversário bastante cansado. Mas eu tô dizendo isso porque a gente sabe que depois viria o troco do Lagartão, né? Basicamente na mesma moeda, com o Godzilla aparecendo de surpresa no covil da Tiamat. Mas tá bom, voltando, né, pros eventos do Godzilla Dominion, essa batalha do Rei dos Monstros contra a Tiamat, por muito pouco, não termina com o nosso querido Gojira sendo derrotado. A serpente marinha parece ser até melhor que o Godzilla no território aquático e ela ainda utiliza um líquido tóxico para deixar o
lagartão desorientado durante a luta, mas no final ele consegue dar a volta por cima e espanta Tiamat dali. É bem verdade que, conhecendo o Godzilla como conhecemos, a gente sabe que ele não iria deixar por isso mesmo. Afinal, um titã que não se curvou a ele no filme anterior quase o derrotou. Então, a partir desse momento, o Godzilla passou a considerar Tiamat um rival. É bem verdade que demorou para que o Rei dos Monstros ele voltasse a desafiar a Serpente Marinha, mas isso se dá justamente porque ela não estava mais naquele território onde os dois haviam se enfrentado. Acontece que Tiamat encontrou um novo covil e nesse lugar fica nada menos do que o ponto de maior radiação de todo o planeta. Eu não tenho dúvidas alguma de que o Godzilla deve ter percebido isso mesmo à distância, afinal a gente já viu ele em outros momentos sentido quando um evento desse acontece. Basta lembrar de quando o Kong encontra aquele santuário dele lá dentro da Terra Oca, aonde havia uma energia brilhante que foi capturada pela Apex. Foi só o gorilão chegar com os humanos que o sensor do Godzilla já despertou e ele resolveu abrir uma passagem gigantesca até lá com o seu sopro atômico. Essa capacidade de sentir o que ocorre ao redor do mundo certamente deixou o Godzilla em alerta quando a Tiamat passou a morar lá naquele covil na Antártida. A partir daí, o Rei dos Monstros ele sabia que precisava fazer alguma coisa. Afinal, Tiamat foi um titã que quase o derrotou no último encontro entre eles. Então a tendência é que a Serpente Marinha ficasse ainda mais forte agora que estava em um território completamente cercado pela radiação mais potente do planeta. Mas também é verdade que esse não é o único motivo para o Godzilla ir até lá. Em The Empire é dito algumas vezes que tanto Kong como o Godzilla sentiam que algo estava chegando. Não era qualquer coisa, era um perigo que até mesmo eles sentiam. Então a conclusão mais lógica é de que o lagartão ele soubesse que a Shimura agora estava sob o controle do Scar King e que logo mais eles seriam seus adversários. Esse cenário fez com que o Godzilla se visse na obrigação de evoluir, caso contrário ele não teria sido capaz de bater de frente com a Shimura. Esse foi o principal motivo do lagartão crescer os olhos para aquele covil repleto de energia. Mas é claro que para absorver aquela radiação toda, primeiro o Godzilla teria que lidar com o titã que estava vivendo naquele território, ou seja, a Tiamat. Mas dessa vez não bastava simplesmente o Godzilla espantar a Serpente Marinha gigante igual ele fez lá no último encontro entre eles. Agora o Godzilla precisava acabar de uma vez por todas com Tiamat por alguns motivos. O primeiro deles, e o mais óbvio, é que a Serpente Marinha ela não ia simplesmente aceitar o Godzilla invadir o território dela, né? Obviamente. Por mais que o lagartão ele conseguisse derrotar Tiamat sem precisar matá-la, ela poderia muito bem esperar o Godzilla entrar no modo hibernação para que assim ela conseguisse atacar ele com todas as suas forças. Seria muita burrice deixar um rival tão poderoso assim solto por aí. É um caso diferente, por exemplo, do Kong, onde apesar dele e o Godzilla serem rivais, ambos também já se ajudaram no passado para vencer o Mechagodzilla e por isso eles se respeitam. Porém, também existe um outro motivo do Godzilla ter tirado a vida da Tiamat e não tem nada a ver dele estar se prevenindo contra um contragolpe da Serpente Marinha. Apesar de não ter ficado claro durante o filme, é dito na novelização de Godzilla e Kong, o Novo Império, que o lagartão chega a absorver parte do DNA de Tiamat após derrotá-lo. É algo parecido com o que ele fez com a Mothra lá em seu segundo filme. Para quem não lembra, foi só após a Rainha dos Titãs se sacrificar e energizar o Godzilla que ele enfim mudou de forma e ficou termonuclear. Então parece que em The Empire o Rei dos Monstros volta a utilizar essa capacidade de absorver outro titã e seria por isso que a sua aparência acaba mudando durante o filme. Aquela forma que ele assume mais pro final, aonde ele fica com uma pele mais cinza e em seus braços já parecem um pouco mais longos, não foi apenas por conta da energia rosa que ele absorveu lá no covil. Na verdade, tudo começa a partir do momento em que ele tira a vida do Tiamat e absorve parte do DNA da Serpente Marinha gigante. Ou seja, o Godzilla juntou o útil ao agradável, já que além de matar um de seus rivais, ele ainda usou isso para completar a sua própria evolução. É claro que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, gostou de saber o que levou o Godzilla a tirar a vida da Tiamat? Acha que essa explicação ela faz sentido? E qual outro titã do Monsterverse você gostaria de ver o Godzilla absorver e mudar a sua aparência? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!